Olá, eu converso agora com o presidente da Câmara, deputado Michel Temer. Presidente, para dar início a essa conversa, eu gostaria que o senhor comentasse duas matérias aprovadas pelo plenário essa semana. Primeiramente, o projeto de lei que regulamenta o acesso aos documentos públicos. Olha, foram dois projetos importantíssimos. O primeiro deles, esse do acesso aos documentos públicos, ele obedece à tese da transparência absoluta, né? Uma transparência que nós iniciamos aqui na Câmara dos Deputados, logo no início da minha gestão. Você sabe que nós abrimos todas as contas da Câmara Federal, portanto, acesso pleno aos documentos públicos aqui da Câmara Federal, e sequencialmente veio esse projeto, relatado pelo deputado Mendes Ribeiro e numa comissão presidida pelo deputado Zé Genuíno, que foi aprovado no plenário e que também, como disse, obedece à tese da transparência, ou seja, você tem acesso aos documentos públicos desde que devidamente justificado o pedido, etc, etc. Foi um grande passo que a Câmara deu para o exercício pleno da cidadania. Afinal, um dos suportes da Constituição e do Estado Democrático de Direito, exatamente o pleno exercício da cidadania. Não há pleno exercício da cidadania se você não tiver a possibilidade de acesso a documentos públicos, se você não tiver uma conexão direta de informações em relação ao poder público. Acho que foi um grande instante aqui da Câmara dos Deputados. Presidente, pelo texto, essa lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Como fica a questão de documentos históricos, como, por exemplo, da própria Guerra do Paraguai, que ainda estão secretos? Esse prazo, ele vale para esses documentos que estão secretos também, ou só para os produzidos a partir da publicação da lei? Bom, a meu modo de ver, esse prazo se conta a partir da promulgação, né? A partir da promulgação se conta o prazo para todos os documentos. Aliás, a novidade desse projeto foi que, ao invés de ficar eternamente impedido o acesso a esses documentos, mesmo os ultrasecretos, há um prazo máximo de 50 anos. Foi também um avanço, 50 anos até renovável, né? E o relator até disse bem, se em 50 ou 100 anos você ainda tiver que reter documentos considerados secretos, isto digamos, a negação da cidadania plena também. Presidente, o senhor havia defendido durante a reunião de líderes a votação do projeto que estabelece regras especiais para a aposentadoria de pessoas com algum grau de deficiência física. Como foi essa discussão e o impacto que o senhor vê na sociedade para essas pessoas? Eu fiquei muito sensibilizado quando recebi as mais variadas espécies de deficiências, né? Daqueles que possuem alguma espécie de deficiência, desde a grave, da mais acentuada, da moderada e da leve, né? E impressionado que fiquei, e aqui entra um fato interessante, o Legislativo e nós todos agimos muitas vezes sob pressão, ou pelo menos sob a ilustração daquilo que está acontecendo. E veja que eu estou relatando um fato, até foi o deputado Leonardo Matos, que hoje não é mais deputado federal, mas foi quem apresentou esse projeto que dá aposentadoria especial aos que portam alguma deficiência, né? E ele esteve acompanhando esse grupo e eu fiquei muito sensibilizado com as histórias que eu ouvi e aquilo que eu vi. Daí porque comecei a insistir no Colégio de Líderes que nós logo votássemos. E esta semana nós conseguimos votar esse projeto com aplauso de todos os líderes, de todo o plenário. Foi também um momento alto, porque ele estabelece, por exemplo, uma redução no prazo para aqueles que têm uma deficiência mais acentuada, uma redução de prazo menor para quem tem uma deficiência moderada e um prazo ainda menor para quem tem uma deficiência leve. Mas foi um grande avanço que nós atendemos. Convenhamos, eu não tenho dado correto aqui, mas entre as várias espécies de deficiência, é mais de 10% da população brasileira. Foi um instante em que a Câmara dos Deputados voltou-se para uma questão social, muitas vezes escondida, né? Mas que vem à luz exatamente nesses momentos e vem à luz positivamente. Porque veja que eu repito, nós aprovamos uma aposentadoria especial para aqueles que têm alguma espécie de deficiência. Agora, presidente, esses dois projetos puderam ser aprovados em sessões extraordinárias. A pauta das sessões ordinárias está trancada por várias medidas provisórias, entre elas a que reajusta as aposentadorias do INSS, que tem valor superior ao do salário mínimo. Como está a discussão e a negociação entre os líderes para a aprovação, a votação dessas medidas provisórias? Olha, vai muito bem. Nós, de fato, temos 8 medidas provisórias trancando a pauta, mas, como você disse, nas sessões extraordinárias eu voto outras matérias. E até eu confesso, na semana que vem,
eu pretendo dedicar mesmo as ordinárias e extraordinárias para a votação das medidas provisórias, para que destranquemos a pauta. Caso contrário, depois de um certo tempo, a própria medida provisória perde eficácia se não for convertida em lei. E nesse caso especial dos aposentados, é uma coisa curiosa, nós sofremos muitas críticas, né? A ideia de que está havendo protelação, a ideia de que está havendo uma espécie de engodo, de engano em relação aos aposentados, né? Os ânimos até às vezes se acirram muito, ficam muito entusiasmados, né? Nessa discussão, e há acusações dessa natureza. A Câmara dos Deputados, muitas vezes aos líderes, no mais das vezes ao presidente da Câmara, que parece que é o presidente que está sonegando a possibilidade dessa votação. Mas, entretanto, você veja como numa fórmula democrática, e a fórmula democrática se baseia, se ancora no diálogo, né? Veja que o diálogo está produzindo os melhores resultados. Praticamente os aposentados estão obtendo um índice que é o índice por eles desejado, está caminhando para isso. E muitas vezes, ainda esta semana, né, nós colocamos essa matéria em discussão, mas não fomos para a votação, porque temos mais um pouco de diálogo para chegarmos até onde os aposentados querem. De modo que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, mais uma vez faz esse papel de interlocutor da sociedade com a própria classe política, com o governo, de molde a satisfazer os interesses dos aposentados. Então, esta discussão, que foi muito acentuada e muito fértil, vai resultar em benefício para os aposentados, mas de acordo também com as possibilidades dos recursos referentes à Previdência Social.